inicialmente que agradecer a consideração dessa casa, na pessoa da Josiane, da Wanda, que me fizeram esse honroso convite de vir aqui para falar um pouco sobre a obra do Josué Montello, mas muito mais com o propósito de dar um testemunho pessoal, porque eu acho que o Josué foi o trabalho, a vida, a obra dele, é uma obra tão extensa, tão rica, e a gente, inclusive, que obteve um reconhecimento até internacional, mas a gente percebe, ontem teve a palestra do professor Arnaldo Nisquier, tem também um pesquisador sergipano, que deve estar chegando essa madrugada aqui em São Luís, que é o Reginaldo de Jesus, e ele também vem falar aqui sobre a obra do Josué. Mas eu acho que nós maranhenses, nós temos a obrigação e o dever de estudar a obra do Josué. Nós temos uma dívida com o Josué, porque afinal de contas, o Josué Montello, ele, embora tenha vivido, morou no Rio, morou em Paris, morou em vários lugares, trabalhou em vários lugares, mas é como se ele nunca tivesse saído daqui de São Luís. Tanto que dos 26 romances dele, eu acho que praticamente 19 romances tratam sobre São Luís, sobre o Maranhão, sobre temas do Maranhão, que vão ser objeto da palestra que o professor Aldir vai proferir amanhã. De modo que a minha fala, na verdade, é uma contribuição modesta. Eu quero aqui fazer um registro de um momento muito importante que, depois que passou o momento, na época eu não tinha dimensão da importância daquele encontro que eu tive com o Josué Montello aqui, em agosto de 2001, que, salvo engano, foi a última visita dele aqui a São Luís, exatamente quando ele comemorava 84 anos de idade, aqui nessa casa, aqui nesse espaço, e foi uma festa muito bonita que foi realizada aqui nessa casa. E nesse período eu lembro que teve aquele alvoroço como teve ontem aqui, né? Muitos repórteres, muitos jornalistas. E à noite tinha aqui a presença do teatrólogo Reinaldo Farai, que ele preparou uma surpresa para o Josué, que era uma peça de teatro chamada O Baile da Despedida. E essa peça à noite foi encenada no Teatro Arthur Azevedo e passou uma semana em cartaz. E nesse dia, um dia muito tumultuado, que ele recebeu muitas homenagens, chegou a governadora Rosiana, veio para cá, muitos intelectuais, muitas autoridades, mas também muita gente do povo, a casa lotada, muita gente. E eu fui escalado pelo jornal que eu trabalhava na época para fazer uma entrevista com ele. E acabou sendo uma entrevista extensa. Evidentemente que não deu para publicar tudo, era uma sexta-feira, no dia que a gente fez essa entrevista, e ela só foi publicada no dia 21, que é exatamente a data do aniversário dele, mas de uma forma resumida. Mas como eu já vinha estudando muito a obra do Josué Montello, pela admiração que eu tinha por ele, pelo trabalho dele, e uma coisa curiosa é que na época, na verdade, eu lia muito, era sobre o João Moana. Eu estava pesquisando sobre João Moana e não tinha assim a ideia de que lá na frente eu ia tentar escrever sobre o Josué, que é um desafio muito grande, porque a obra do Josué é muito vasta. E eu escrevi aqui algumas coisas, mas para dizer que, na verdade, essa minha fala é no sentido de dar um testemunho pessoal, para não deixar passar em branco, né, essa data em que se celebra esse centenário desse grande escritor no Brasil, nascido aqui no Maranhão. Então, eu quero dizer que já se passaram 16 anos dessa entrevista que a gente fez com ele, e naturalmente não fui só eu que tive o privilégio de entrevistá-lo. Na época tinha, assim como hoje, tinha muito repórter de televisão, de rádio, de jornal, mas eu acho que a felicidade que eu tive é porque foi uma entrevista gravada, muito extensa, embora eu tenha sido publicado uma parte dela, mas a outra parte eu guardei na perspectiva de desenvolver os temas que ele havia abordado nessa entrevista. E é sobre isso que eu honrosamente recebi esse convite para falar hoje aqui. Então, dizer que na época nessa data ele estava comemorando seus 84 anos. É importante lembrar que houve a encenação desse espetáculo e ele se demonstrou que estava muito emocionado
por essa homenagem, que na verdade foi uma surpresa. Ele não contava que o Reinaldo Faray, assim como os meninos fizeram agora, o Reinaldo Faray, de uma forma muito inteligente, muito criativa, ele conseguiu sintetizar o romance, o Baile da Despedida, numa peça de teatro que foi muito bonita, muito aplaudida e muito elogiada na época e que causou uma emoção muito grande no Josué. Então é importante lembrar que antes dessa sessão eu tive a oportunidade de fazer essa entrevista com ele, e depois ele veio, antes da sessão também ele participou de uma cerimônia aqui, e eu registrei, né, escrevendo nas minhas coisas, que assim como ontem a casa estava repleta, tinha um ar de festas, com as luzes acesas, as janelas escancaradas, os vizinhos à espera do conterrâneo ilustre. Ele sentia ao seu redor o carinho das pessoas de todas as idades, sensíveis às suas letras. Abraçado pelos amigos, também foi saudado por leitores que vinham ao seu encontro com seus livros para que os autografasse. Sinal de que, embora esquivo e retraído, Josué tinha a popularidade que o consagrou, confirmando-lhe a grandeza. Na época foi um alvoroço danado aqui, né? E muitos repórteres, muitos radialistas fazendo a cobertura do evento, e dizer também que foi uma sexta-feira, né? E aqui não poderia ser o local mais adequado, né? Que foi o local que ele concebeu para vir para cá e abrigar o arquivo pessoal dele e a biblioteca dele. E logo eu percebi que o Montello, discreto e sereno, ele admirava os livros. Ele chegou aqui e viu os livros limpos, perfilados nas prateleiras das estantes que ocupam as aconchegadas salas deste casarão. E ele não conseguia esconder seu contentamento e a emoção em ver tantos professores e tantos visitantes vindo aqui a essa casa. E aqui uma declaração dele: dou-me por bem recompensado de todo o meu esforço, ao ver que meus jovens conterrâneos dispõem hoje dos livros que eu não pude ter na idade deles. Ele afirmou isso emocionado. E era grande o burburilho aqui na casa, como foi ontem. E de fato as salas estavam repletas de estudantes que se debruçavam no salão de leitura deste velho solar com direito à consulta sobre os cerca de 30 mil volumes que o escritor já havia transferido para esta casa, e que o acervo continuava sendo acrescido, né, com novas levas de livros que ele sempre remetia para cá. E essa velha casa, bem cuidada, bem restaurada, guarda o legado romanesco e cultural desse grande mestre. Os 26 romances dele aqui estão. Aqui também está o seu longo diário de escritor. Aqui estão muitos documentos raros e significativos que merecem a curiosidade de qualquer pesquisador. E louvar, né? Aproveitar para louvar a preocupação da direção da casa, né? Da pessoa da Josiane e da Wanda e dos outros servidores aqui da casa, na organização dessas exposições que a gente está vendo aí, com as gravuras, as condecorações, os recortes de jornais, e, sobretudo, a vasta biblioteca particular, composta de livros, manuscritos, que ele abriu, né, aqui que era o seu acervo, né, particular, que ele abriu para o acesso ao público. Importante dizer que quem estuda a extensa obra de Josué Montello logo reconhece que ele nasceu para o gosto do livro e o encanto da leitura. Seu horizonte natural seria, assim, a linha impressa. Por sua vontade, ele integraria na leitura o mais de suas horas, e foi assim que se efetivou como mestre que nada mais quis ser do que um puro homem de letras, com muito de homem de jornal. Homem de jornal também. Não há como negar que Josué Montello é uma das figuras mais eminentes e operosas da literatura brasileira. Ele conseguiu construir uma obra muito extensa, muito vasta, muito desafiadora, como a Josiane estava falando. Sempre vai ter mais coisa para se descobrir, para pesquisar, para ler e aprender com Josué. Ele é autor de mais de 160 livros, 26 romances, 5 volumes de novelas, e também escreveu suas memórias divididas em 6 volumes: o Diário da Manhã, o Diário da Tarde, o Diário do Entardecer, o Diário da Noite Iluminada, o Diário de Minhas Vigílias e o Diário da Madrugada. O Diário da Manhã abrange o período de junho de 1952 a agosto de 57. O Diário da Tarde abrange o período de setembro de 57 a agosto de 1967. O Diário do Entardecer abrange o período de agosto de 67 a agosto de 1977
e tem como desfecho o texto O Drama de Kubitschek. Ali ele faz um relato, né, muito interessante, porque ele teve uma convivência muito próxima, né, do Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek foi um sujeito que, sendo presidente da República, ele sofreu várias provações, né, foi para o exílio e acabou sendo tendo em Josué um confidente, onde ele contava muitas das amarguras dele, e o Josué sendo confidente dele e também um conselheiro. De modo que ele revela isso de uma forma muito clara nesse diário, Diário do Entardecer, seguido do Diário da Noite Iluminada, que abrange o período de agosto de 1977 a agosto de 1985. Aí tem o Diário das Minhas Vigílias, né, que abrange o período de agosto de 85 a agosto de 1990. E, por fim, o Diário da Madrugada, que abrange o período de agosto de 90 a dezembro de 1995. Esses 6 diários são os livros de memórias em que Montello relata sua trajetória como jornalista, cronista, ensaísta, crítico literário, contista e romancista, e mostra como ele conseguiu sua carreira de escritor verdadeiro, com o sentimento da palavra como substância da obra de arte. Além dos romances, novelas e diários, somam-se ainda a esses volumes os milhares de artigos que eu falei, né? Destacar que também ele foi um homem de jornal. Artigos, ensaio, que ele sempre... milhares de jornais, periódicos e revistas do Rio de Janeiro, que ele escreveu assim num fluxo de uma colaboração diária, incansável. E nos seus artigos, como nos seus ensaios, ele sempre tinha uma novidade para contar ou comentar, refletindo a variada curiosidade de seu espírito e o propósito pedagógico de passar adiante, em estilo direto e objetivo, tudo quanto lia em matéria de ciência, de literatura, de tecnologia, e que trouxesse o cheiro e o sabor da novidade. E dizer também que o Josué, sendo um trabalhador incansável, ele também era um escritor excessivo. Ele escreveu muito, trabalhou muito, ele achava que não tinha tempo a perder e não cansava de trabalhar, trabalhava sem parar. Em seu diário, ele conta que ao longo da vida ele cultivou o hábito de trabalhar sempre, sem parar, daí não ter o costume de tirar férias. E mesmo nas férias ele continuava trabalhando. Foi assim que Montello viveu uma vida tão operosa, muito operosa, de uma intensa atividade intelectual. Aí uma das perguntas que na época eu fiz para ele, por que ele trabalhou e escreveu tanto? Olha o que ele respondeu: meus predecessores no século XIX e neste século, que é o século XX, realizaram obra mais importante do ponto de vista do valor literário e cultural, mas eu reclamo para mim o contentamento de ter realizado a obra mais extensa que o Maranhão inspirou a um de seus filhos. Então, com gestos calmos e voz pausada, sorridente, bem-humorado, Montello não conseguia esconder o gosto e a paixão por seu trabalho de escritor. Com mais de meio século dedicado à literatura, ele atribuía sua grande vitalidade, e sua produção literária é de fato das mais impressionantes, primeiro a uma curiosidade insaciável e depois ao chamamento de sua vocação. E aqui outra frase, né, que eu pesquei da entrevista que eu fiz com ele: cada um de nós traz consigo desde o berço o seu voto perpétuo, imposto pela natureza, que é a vocação. O meio, com as suas circunstâncias, e o tempo, com as suas eventualidades, se encarregam de favorecer ou contrariar essa vocação. Daí resultando, na sua harmonia ou na sua dissonância, as vidas vitoriosas ou as vidas malogradas. Com uma paixão sem igual pelas letras e pelas coisas da cultura, Montello foi tudo isso: jornalista, cronista, ensaísta, crítico literário, contista e romancista. E foi tudo isso com um modo muito seu de exprimir-se. Mas ele também fez teatro, ele também escreveu para crianças e ainda compôs versos poéticos. Na verdade, se a gente for ver na obra de José Montello, na hora que a gente tenta começar a se aprofundar, a gente vê que ele foi um poeta. Logo nos primeiros tempos ele escreveu poesia, muitos versos, e depois ele resolveu seguir mesmo com a prosa. Grande escritor, reconhecido como figura altamente representativa de seu tempo e do nosso país, Montello é um exemplo de toda uma vida consagrada à literatura.
mas é como romancista que ele diz que plenamente se realizou. Bom, eu perguntei para ele o que era o significado, né, dessa festa pelos seus 84 anos. Ele respondeu: a essa altura da vida posso reconhecer que me mantive fiel a mim mesmo. E foi isso que deu coerência ao meu destino. O que eu tinha de ser com os meus próprios valores se espelha e se evidencia em todas as minhas obras. O sonho de menino fez um homem. Sim, outra coisa também importante na figura do Montello é que ele era uma pessoa obstinada, né? Mestre na obra de comprou situações romanescas e com o espírito de quem estava sempre ávido por aprender coisas novas e descobrir outros caminhos. Montello era a inegável expressão de uma pessoa obstinada. Outra frase dele: sempre tive a curiosidade da experiência alheia. É bom saber que o mundo não é apenas como nós o vemos, mas também como veem aqueles que tiveram o privilégio de viver na mesma faixa de tempo. É assim que, de pronto, revela-se nele a figura do homem incansável, multidisciplinar, determinado, rigoroso, que trabalhava de forma obsessiva na construção de seus livros. Ele fazia questão de frisar que, ao longo de sua extensa trajetória de romancista, ele teve o cuidado e a preocupação de juntar a tradição romanesca com a renovação técnica, de modo que no contexto da narrativa se fundissem os novos elementos expositivos trazidos pelos mestres modernos, sem perder de vista o gosto singelo de contar uma história ao leitor. Outra frase dele: bem ou mal, com a junção desses elementos eu consegui construir uma obra que hoje alcança no seu conjunto 26 romances, com os quais, ao meu modo, eu tentei penetrar nos mistérios da consciência humana, naturalmente delimitado pela fronteira de meus personagens. Se o que fiz ficou aquém do que eu pretendia, salve-se ao menos em meu favor o cuidado em levar a bom termo o projeto a que me propus. Naquela data festiva, Montello não conseguia esconder sua alegria. Ele se rejubilava por estar sendo homenageado em sua terra natal e confirmava prazerosamente os seus 84 anos. Sim, isto mesmo, são 84 anos, velhice. Perguntei a Montello como ele se sentia com tanta idade sobre os ombros. Ele respondeu que o tempo, se lhe deu a idade, não lhe deu a velhice. Acentuou que a velhice, para quem vive a queixar-se dela, é uma forma de ingratidão. Por quê? Ele explicou que quem não quer morrer quer viver, e vivendo tem por obrigação ajustar-se às limitações que o tempo impõe à natureza. Mas não é isso que geralmente acontece. É o que afirmou Montello. Em vez de aceitar a idade, como quem concorda em pagar na fonte o seu imposto de renda, sob a forma de restrições miúdas, muita gente reage, escamoteando o que recebeu da bondade divina e nega a idade verdadeira, o que é uma forma de dizer que recebeu menos, quando na verdade recebeu mais. Ainda fascinado com tanta gente nova em seu redor, visitando o acervo desta casa, Montello também acentuou: eu sou muito grato a Deus pela idade que já me deu, mas continuo a protestar contra seus excessos e suas limitações. A meu modo, trata de seguir à risca a recomendação de Montaigne, segundo a qual devemos viver sem perder de vista aqueles que vão chegando, com seus sonhos, suas esperanças e suas ilusões. A sua gratidão por todos aqueles que... Isso é interessante, que eu acho que é uma característica do Montello, e daí é o que eu acho que a gente tem uma dívida com ele, nós maranhenses, porque Montello foi reconhecido aí fora, um reconhecimento nacional, internacional, mas ele nunca perdeu de vista essa vontade que ele tinha, que eu acho que é uma coisa que estava dentro dele, de valorizar, de estimular os intelectuais contemporâneos e principalmente os novos valores. A gente tem coleção de artigo dele, ele elogiando Luiz Augusto Cassas como novo poeta da província, Alex Brasil, gente assim que com ele consagrado, né, talvez não tivesse a obrigação nenhuma de fazer esse reconhecimento, mas ele fazia. Então a gratidão por todos aqueles que ao longo da vida lhe deram a mão confiante na hora de seus problemas. E ele tinha memória tenaz dos benefícios recebidos. No entanto, ele nascera mais para dar do que para receber. Mais do que um companheiro, ele soube ser, sobretudo, um amigo com gosto do louvor, a vocação instintiva de estímulo aos jovens escritores e a alegria de bater palmas ao triunfo alheio. Um exemplo disso é o livro que foi lançado ontem, né, com as coletâneas, onde ele faz referências a vários intelectuais maranhenses,
Sempre não com aquele sentido daquela crítica de querer destruir o camarada, mas de querer dar estímulo para a pessoa continuar a crescer. Isso aí é uma coisa muito marcante na personalidade dele. Daí uma série de artigos sobre personalidades maranhenses, sempre buscando fazer o louvor aos novos talentos. Ele gostava de elogiar e de incentivar os que vinham chegando. Sobre a obra memorialística, dizer que Josué Montello deixou o melhor de seu pensamento, de seu estilo, tanto nos seus volumes de memória, que é o diário, né? O diário da manhã, o diário da tarde, o diário do entardecer, o diário da noite iluminada, o diário de minhas vigílias e o diário da madrugada, quanto nas famosas crônicas que ele publicou na revista Manchete, e especialmente nas páginas do Jornal do Brasil, durante quase 40 anos, de 1955 até 1993. No outro dia, nas minhas pesquisas, eu encontrei ainda que em 93 ele pendurou a chuteira, não escreveu mais para o Jornal do Brasil, mas em 95 tem um artigo dele, em novembro de 95, o mais belo elogio, onde ele faz uma referência, é uma edição especial da revista Manchete, por ocasião da morte da Adolfo Bloch, e aí a revista juntou vários articulistas, vários colaboradores da revista, prestando homenagem a Adolfo Bloch, e ele diz que o mais belo elogio nesse artigo, já em 95, ele escreve elogiando o Adolfo Bloch e diz que e fala sobre a relação, né, que o Adolfo Bloch tinha com o Juscelino Kubitschek, e não foi um camarada que buscava, não buscou o Kubitschek quando Kubitschek era presidente da República, e sim mostrou a verdadeira amizade dele com Kubitschek, exatamente na fase em que Kubitschek foi exilado, perseguido pelos militares, e aí ele se revelou o grande amigo o Adolfo Bloch se revelou o grande amigo do Kubitschek, e nesse artigo Josué faz referência a esse episódio. Bom, então, uma evidência de que Montello, os artigos, né, que ele publicou, a obra que ele construiu, são uma evidência de que Montello se preparou ao longo da vida para ser o homem culto de sua esplêndida maturidade. Muito provavelmente, na sua geração, poucos poderiam medir-se com ele, no saber profundamente refletido e assimilado, e ainda no poder verbal para expressar esse poder. O que Montello escreveu e publicou assegura-lhe a presença obrigatória na história da literatura do Maranhão e do Brasil. Portanto, não há como negar a Josué Montello a condição de mestre. Sim, de um mestre a quem a natureza dotara com uma cintilação de gênio no privilégio do destino adequado como um dos grandes escritores do Maranhão e do Brasil, e que além de ensaísta, crítico, literário, historiador, foi também jornalista, poeta e um extraordinário romancista e memorialista. Nessa entrevista, Montello afirmou que obteve um de seus maiores reconhecimentos em 1954, quando foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Uma outra frase dele: no dia da eleição, eu estava nervoso. Fiquei sentado ao lado do telefone até saber o resultado e voltei a fumar, depois de ter parado por mais de 3 anos. Ganhei a cadeira por unanimidade, logo no primeiro escrutínio. Josué diz que nunca viveu conflitos no momento de criar. Outra frase dele: ouço escritores falando que escrever é uma tortura, etc., mas comigo não é assim. Eu escrevo como um passarinho canta naturalmente. Quando um livro começa a se formar na minha mente, eu tenho alucinações, ouço vozes, vejo o rosto. São os personagens se apresentando para mim. Só me livro dessas assombrações escrevendo. Importante também assinalar na obra de Montello que ele foi um autor precoce. Tudo na vida dele aconteceu cedo. Cedo ele entrou na Academia Maranhense de Letras, cedo ele entrou na Academia Brasileira de Letras, porque muito cedo também ele começou a escrever seus livros. E quando ele chegou na academia, em 1954, ele tinha apenas 37 anos. E lá encontrou uma velharada, e ele era o mais novo entre todos, né? E muito cedo ele teve a sua vida pública também balizada por vitórias sucessivas, né? Legitimamente alcançada por seus altos méritos. Ele fez da vida pública uma sequência admirável de grandes vitórias, isso não há como negar. Entre as quais convém ressaltar o cargo de embaixador do Brasil em Paris. Ele lecionou literatura na Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, e também lecionou na Espanha e em Portugal. Portanto, poucos intelectuais brasileiros tiveram a sua cultura.
Mais do que isso, a sua folha de serviço. Não se pode esquecer que, dentre os vários cargos que ocupou, Monteiro também foi reitor da Universidade Federal do Maranhão. E justamente nessa fase em que ele foi reitor, ele escreveu o romance Os Tambores de São Luís. Outra informação importante, esse Monteiro recebeu vários prêmios. Ele ganhou 3 prêmios da Academia Brasileira. Em 48, ele conquistou o prêmio Silvio Romero de Crítica à História com um livro chamado História da Vida Literária. Em 1950, ele conquistou outro prêmio, Arthur Azevedo, com uma peça chamada Escola da Saudade. Em 1956, outro prêmio, o Prêmio Coelho Neto de Romance, com o livro dele Labirinto de Espelhos. Extremamente disciplinado, Monteiro anotava tudo sobre os livros que lia, deixando-os rabiscados. Metódico, nunca falhou com seu artigo semanal para o Jornal do Brasil, que saía todas as terças-feiras, desde que começou a escrever ali em 1955, atividade que resolveu encerrar no ano de 1993. Tem uma curiosidade na minha vida, é que um bom período eu trabalhei no Jornal do Estado do Maranhão e os artigos dele eram publicados na terça-feira no Jornal do Brasil e eles eram reproduzidos na edição da quarta-feira. Como lá no jornal eles achavam que eu era muito apaixonado por João Moana, nessa época não tinha internet como a gente tem, tinha que digitar, datilografar o artigo para mandar para a composição, para as composas. E eu digitava esses artigos que chegavam, né? Só recortava e digita aí, Manuel, tu que gosta dessas velharadas aí, eu digitava. Tinha um editor que não gostava, eu percebi que ele tinha uma certa restrição a Josué. Rapaz, Josué escreve umas coisas que dá vontade da gente dormir. Eu disse, rapaz, tu é louco dizer um negócio desse. E disse, rapaz, tu já viu aquele livro desse camarada, um livro desse tamanho, rapaz, quem é que vai ler aqui? Quem é que vai ler aquilo, rapaz? Quero o Tambores de São Luís, que é um livro de mais de 400 páginas. Agora, o que aconteceu? Eu digitava esses artigos e guardava. E depois veio uma fase que a gente já tinha os disquetes. Aí eu guardei nos disquetes, mas só que os disquetes eles eram pequenininhos assim. Eu guardei e digo, lá na frente eu vou abrir o disquete, aí vai estar tudo salvo lá, é só eu pegar e... Só que aconteceu, acho que eram mais de 12 disquetes que eu tinha. Não só com material de Josué Monteiro, mas de João Moana, muita coisa que eu escrevia, as reportagens que eu fazia na época. Deu um mofo nos disquetes que eles nunca mais abriram. Minha sorte é que eu tinha caixas e caixas desses artigos guardados. Aí, ultimamente, o que eu tenho feito? Eu vou digitando como esse último, o mais belo elogio de 1995, onde ele faz uma homenagem à memória da Adolfo Bloch. Bom, então dizer que Monteiro gostava, né, do aconchego, né, da sua terra, da sua gente, de seus amigos, de seus familiares, autor de vários romances genuinamente maranhenses. Ele pertenceu à geração que despontou nos anos 30. Com milhares de personagens, multiplicidade de cenários e diversidade de situações que retratam São Luís desde os primórdios coloniais até a realidade que encontrou nos anos do século XX. Integram esse ciclo o romance Caso da Sagração, uma das poucas histórias de mar de nossa prosa de ficção. E atravessando o mar pela Baía de São Marcos, o romancista retratou a dolorosa decadência da velha Tapuitapera, em Noite sobre Alcântara, mas esse não é o assunto da palestra. Quem vai tratar disso é o professor Aldir amanhã, que é a saga maranhense. Então, boa parte da história do Maranhão, nesse último meio século, ela se reflete na obra admirável de Josué Monteiro. Agora, lembrar aqui as referências, né, que ele fazia, né, a Atenas brasileiras. Durante os primeiros 40 anos, eu peguei na obra dele. Durante os primeiros 40 anos que se seguiram à independência, o Maranhão foi uma das principais referências culturais do Brasil. Por isso mesmo, cognado Atenas Brasileira, título que na época representava a suprema glória, pois supunha a existência numa ilha afortunada do norte de uma constelação de celebridades tão iluminada quanto os luminares da antiguidade grega. É realmente impressionante e admirável o número de talentos que, naquele período, em diversas áreas do conhecimento, e não apenas na literatura, como se diz comumente, eclodiu no Maranhão. Figuras nascidas e ainda vivendo na província ganharam notoriedade no país e arrancaram aplausos entusiasmados
até mesmo na antiga corte, Lisboa. Foi um tempo em que aqui viveram Odorico Mendes, Sutério do Rei, João Francisco Lisboa, Gonçalves Dias, Antônio Henriques Leal, Sousandrani, Nina Rodrigues e tantos outros. E Josué também gostava de falar sobre essa tradição cultural do Maranhão que a gente tem que lutar para preservar. Outra coisa dele, o Maranhão tem a força de uma poderosa tradição cultural. Basta lembrar que dos 40 membros iniciais da Academia Brasileira de Letras, 5 eram do Maranhão. Graça Aranha, Coelho Neto, Arthur Azevedo, Aloysio Azevedo e Raimundo Corrêa. Dos escolhidos paplatonos da Academia Brasileira, Gonçalves Dias, João Lisboa e Joaquim Serra, Odorico Mendes e Sutério dos Reis. Depois chegaram na Academia Brasileira Humberto de Campos, Viriato Corrêa, Odílio Costa Filho, aí por fim Montelo, José Sarney e Ferreira Goulart. Eles representam o Maranhão como jornalistas, poetas, historiadores, cientistas, homens de sólida formação humanística, vasta erudição e originalidade. José Veríssimo, autor da História da Literatura Brasileira, uma das obras fundadoras da historiografia nacional, ele registra em cores fortes o fenômeno da coexistência numa mesma região brasileira de tão inacreditável talento, concluindo pesaroso que o mesmo não se repetiria jamais. Essa é uma frase de José Veríssimo. Console-se o Maranhão. Para fazer uma comparação que segue o gosto predominante da referência às civilizações gregas. Também a Atenas, que lhes deram puro ontonomástico, nunca jamais lhe voltou o tempo de Péricles. Aqueles 40 anos de glória que a gente falou, que na época, logo os 40 anos, logo após a independência, talvez não se repitam. Como diz Veríssimo, eles formam um capítulo importante da história da inteligência brasileira e estão corretamente consignados e avaliados nos estudos fundamentais da literatura brasileira. De modo que eu acho que o Josué Monteiro foi isso, né? Esse trabalhador incansável, esse intelectual precoce que construiu a obra dele muito cedo, mas também uma personalidade iluminada. E fazer aqui esse registro, uma coisa constante na maioria dos livros de Josué, seja nos diários ou nos prefácios de seus romances, o amor pela companheira inseparável, Ivone. Uma frase que ele disse aqui na entrevista: ela criou as 2 filhas do meu único casamento anterior, que nos deram 5 netos, foi sempre a primeira a ler e opinar sobre os meus escritos. Ele acrescentou que quando recebia a visita da família, ele aproveitava para exercitar a habilidade de contar histórias. Gosto de observar as reações nos olhos deles, a respiração, e assim concluo que continuo em forma. Às vezes me perguntam o que eu seria se não fosse escritor. Eu respondo: seria um grande mentiroso. E explica: eu seria um recriador da vida, nas suas surpresas, nos seus mistérios, com o pendor que Deus também nos transmitiu quando os pôs diante de cada um de nós o enigma de nosso futuro. A imensa obra de Josué Monteiro, eu digo imensa porque é o que a Josiane falou aqui, vai ter sempre um acréscimo a fazer. Por força da descoberta de novos textos, né, a descoberta de novas... O acervo dele é muito rico. E eu acho que o que me motivou a escrever esse texto e a vir aqui hoje, a convite da Josiane, também é isso, que eu falo aqui no finalzinho, dizendo que as novas gerações elas precisam saber que boa parte da história do Maranhão, neste último meio século, se reflete na obra admirável de Josué Monteiro. Coube-lhe recolher o sofrimento, a emoção, o drama, as impaciências do povo maranhense ao longo da saga romanesca que lhe fluiu da pena. Ninguém o lê sem admirá-lo. Ele é um narrador por excelência. É o romancista que escrevia romances e mais romances e que, como grande escritor, será sempre um grande orgulho para o Maranhão. Senhores, só para finalizar, a Josiane estava dizendo que ia ser uma surpresa essa entrevista toda, mas na verdade eu vim aqui para dar esse testemunho, principalmente como testemunho de um maranhense, porque a gente sabe que aqui e aí fora tem muita gente pesquisando, estudando a obra de Josué Monteiro, mas somos nós maranhenses que temos a obrigação de estudar, de pesquisar, de escrever e de tentar de alguma forma quitar essa dívida que a gente tem com ele, porque Josué Monteiro realmente foi um maranhense fenomenal.
De modo que não tinha essa surpresa toda. A minha fala era só essa e eu agradeço, senhores. Muito obrigado.